Ora bem, então vamos entrar no capítulo 2, que se chama As Virtudes do Intelectual Cristão. Temos aqui ainda 4 subcapítulos, vamos tratar só hoje do primeiro e talvez não tratemos de todo, porque até é bastante grande, tendo em conta que este é um livro muito denso. Vamos ver até onde dá. Então, o primeiro subcapítulo chama-se As Virtudes Comuns. Então, virtude vem do latim virtus. Este virtus vem da raiz vir, que significa homem ou varão. Então, virtus significa hombridade, significa força moral, valor. No fundo, da maneira como eu entendo, é aquilo que é próprio do homem. Aquilo que é o melhor do homem, né? Virtude. Este texto, nós quase que podíamos pegar cada frase e fazer um vídeo só de cada frase. Então, vamos pegar na primeira frase. Então, ele começa assim. A virtude contém, em certo modo, a intelectualidade em potência, uma vez que, levando-nos ao nosso fim, que é intelectual, equivale ao supremo saber. Mas aqui, intelectual, nós temos que entender, não da forma mundana, não é? Que nós usamos esse termo e vou dizer formal, mas entender que a intelectualidade no homem é um dom de Deus. Quando na Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus, isso também faz parte dessa imagem. Ou seja, nós temos intelectualidade por sermos feitos à imagem de Deus. Portanto, como é óbvio, a intelectualidade suprema é Deus, é o Logos, que é também o supremo saber, né, que ele fala aqui. Então podemos dizer que a suprema intelectualidade, que é o nosso fim, está contida em potência na virtude, porque é a virtude que nos leva até lá. Ele continua então. Muitas conclusões se podem aqui deduzir. Podemos até deduzir tudo, porque a esta primazia da ordem moral prende-se a dependência relativa da verdade, do belo, da harmonia, da unidade, até do ser, a respeito da moralidade que deste modo contrai parentesco com o primeiro princípio. Então, ele aqui cria uma hierarquia, né? Então, existe a primazia da ordem moral e a esta primazia prende-se a dependência relativa de quê? Da verdade, do belo, da harmonia, da unidade, até do ser. Todos estes termos, ele próprio diz, é relativo. Então, o modo relativo destes termos tem a ver também com o nosso modo. Porque se nós formos a pensar num ponto de vista mais abrangente, né? Se Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Então o que ele está no fundo aqui a dizer é que o modo relativo da verdade, do belo, da harmonia, da unidade e do ser é dependente da primazia de uma ordem moral. E esta ordem moral, como ele depois refere, contrai parentesco com o primeiro princípio. O primeiro princípio, como é óbvio, é Deus. Então o que ele está aqui a dizer é que tudo o que há na nossa vida, nesta vida temporária, transitória e relativa, tem que ser subordinado a uma ordem moral, e essa ordem moral, por sua vez, tem que estar ancorada nesse tal supremo saber, o supremo bem, né? A suprema verdade, que é Deus. Tentando ligar os pontos agora. Ser virtuoso é então estar submetido a essa ordem moral. A virtude, o referencial da virtude é essa ordem moral. Então ele continua. As qualidades de caráter desempenham em todas as coisas papel preponderante. O intelecto não passa de instrumento e o seu manejo é que lhe determina os efeitos. Para bem reger a inteligência, requerem-se evidentemente outras qualidades além da inteligência. Um espírito reto declara instintivamente que a superioridade em qualquer género inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com acerto é preciso ser grande. Mais uma vez, ele aqui está a reforçar, não é? A primazia da ordem moral. E eu vou insistir neste assunto, é quando nós dizemos ordem moral, esta não é uma expressão leve, não é? Não é qualquer ordem moral, não é essa ideia moderna, não é? De que qualquer moralidade vale o mesmo, não é? Que não se pode comparar ordens morais porque elas valem todas o mesmo. Isso não é verdade. Eu coloquei lá um link na descrição sobre um estudo, uma notícia que questiona como conciliar
duas coisas que neste momento estão em profundo confronto, que são as seguintes. Nas comunidades indígenas, há comunidades indígenas que praticam o infanticídio como cultura, né? Mas nós sabemos que o valor da vida humana, pelo menos na nossa civilização, na nossa civilização avançada, o valor da vida humana é inquestionável. Então esse link põe assim de questão como conciliar uma coisa que é da cultura com uma coisa que vai contra os direitos humanos. Só que qual é a questão aqui? Não tem que haver esta questão. Porque é que se questiona ali, naquele caso, a preservação da cultura? Porque realmente se colocou esse postulado de que a cultura primitiva vale o mesmo que a cultura avançada, que a civilização. Isto já é errado, né? Este já é um pressuposto errado, e é esse pressuposto que leva a esses dilemas que não deveriam acontecer, porque ali não há questão. A ordem moral superior diz que não deves matar. Pronto, fácil, simples. No entanto, temos estas pessoas com estes dilemas na vida, né? Que é... Será que os devemos deixar matar criancinhas? Porque é da cultura deles? Porquê? Porque a ordem moral deles é a ordem secular que está subordinada a interesses puramente humanos, pessoais, né? Porque dependem do grupo que domina esse âmbito, né? Não depende de uma ordem moral superior. Então, no fundo, eu falei desse artigo porque aí vê-se o dilema entre obedecer a uma ordem moral superior e obedecer a ordem moral terrena e mundana. Então, voltando a este parágrafo que eu acabei de ler, o intelecto não passa de instrumento e o seu manejo é que lhe determina os efeitos. Para bem reger a inteligência, requerem-se, evidentemente, outras qualidades além da inteligência. Então, requer o quê? A virtude, né? Nós falamos também, penso eu, no vídeo anterior da vida intelectual também, que foi sobre ainda o primeiro capítulo, as consequências da falsa... Eu, na altura, disse a falsa intelectualidade, mas isto é uma expressão temporária que se calhar não é mais indicada, mas o que eu quero dizer, no fundo, e é o que ele está aqui a falar, é que existe uma maneira certa de orientar a inteligência e o intelecto, e existem maneiras erradas de orientá-lo, e isso vê-se como? Pelos seus efeitos. A árvore conhece pelos frutos, né? No fundo, ele está aqui é o que ele está aqui a dizer, que o manejo do intelecto é que determina os seus efeitos. E mais à frente ele diz que um espírito reto declara instintivamente que a superioridade em qualquer género inclui uma dose de superioridade espiritual. Portanto, para nós reconhecermos instintivamente, reconhecermos o que é superior, é preciso que tenhamos em nós essa noção de superioridade espiritual. E é essa, vamos dizer assim, essa calibragem na dimensão espiritual que nos vai dar também o referencial para olhar esses efeitos provocados pelo manejo do intelecto e perceber onde é que está o bem, onde é que está o mal, onde é que estão os bons efeitos, onde é que estão os maus efeitos, né? Que frutos são podres e que frutos estão bons para comer. Como é óbvio, isto não é uma coisa que aparece pronta, não é? A jornada da nossa vida é esta, é aprendermos a reconhecer o bem e a verdade, não é? Então vou terminar assim com um parágrafo, na tentativa de resumir esta densidade, ou seja, tornar o denso mais denso ainda. Na esperança de clarificar, vamos ver se funciona. Isto já é escrito meu. Acima da inteligência está a virtude, pois é ela que orienta o uso do intelecto. A inteligência é a capacidade de inteligir a verdade. A virtude é a saúde da alma que intelige. O intelecto é um instrumento. É o caráter que determina o uso que se faz dele e, consequentemente, os seus efeitos. Convido-vos a seguir os próximos vídeos, porque vamos com calma aprofundando este texto que é maravilhoso, né? Como já sabemos. Então é isso, queridos. Sábado voltamos com a vida intelectual.